Os 10 maiores países do mundo, uma jornada detalhada. Saiba um pouco mais sobre a cultura e pontos turísticos de cada um. Venha viajar com a gente. Está preparado? Então vamos lá. Embarque em uma aventura épica pelos confins do nosso planeta e descubra os segredos dos gigantes territoriais. Prepare-se para uma jornada visual e cultural pelos 10 maiores países do mundo. Da vasta extensão da Rússia, que se estende por 2 continentes, à exuberante natureza do Brasil, cada país nos reserva surpresas e encantos únicos. 10. Argélia, 2.381.741 de quilômetros quadrados. A Argélia, um país do norte da África, é dominado pelo vasto deserto do Saara. Sua capital, Argel, é uma vibrante metrópole que mistura o antigo e o moderno. A economia argelina é baseada em hidrocarbonetos, como petróleo e gás natural. A cultura argelina é rica em tradições berberes e árabes, com uma rica história e arquitetura. Além do deserto do Saara, o país oferece paisagens montanhosas e cidades históricas como Tingad. 9. Cazaquistão, 2.724.900 de quilômetros quadrados. Localizado na Ásia Central, o Cazaquistão é o maior país sem litoral do mundo. Sua capital, Nur-Sultan, antigamente Astana, é uma cidade moderna com uma arquitetura futurista. A economia cazaque é baseada em recursos naturais, como petróleo e minerais. A cultura cazaque é uma mistura de influências asiáticas e europeias, com tradições nômades e uma rica história. As estepes e o Lago Balcas são alguns dos principais atrativos naturais do país. 8. Argentina, 2.780.400 de quilômetros quadrados. A Argentina, um país da América do Sul, é conhecida por suas paisagens diversificadas, desde as montanhas dos Andes até as Pampas. Buenos Aires, a capital, é um centro cultural e econômico importante. A economia argentina é baseada na agricultura, indústria e serviços. A cultura argentina é rica em tradições europeias, com destaque para o tango, o futebol e o churrasco. As cataratas do Iguaçu e a Patagônia são alguns dos principais destinos turísticos. 7. Índia, 3.287.263 de quilômetros quadrados. A Índia é um país com uma rica história e cultura, com uma população diversificada e uma economia em rápido crescimento. Nova Delhi é a capital, mas Mumbai e Kolkata são importantes centros comerciais e culturais. A economia indiana é baseada na agricultura, indústria e serviços. A cultura indiana é milenar, com influências hindus, budistas e muçulmanas. O Taj Mahal, o Ganges e Kerala são alguns dos principais destinos turísticos. 6. Austrália, 7.692.024 de quilômetros quadrados. A Austrália é um continente e ilha com uma natureza exuberante e uma cultura única. Canberra é a capital, mas Sydney e Melbourne são as cidades mais importantes. A economia australiana é baseada na agricultura, mineração e serviços. A cultura australiana é influenciada pela cultura britânica, com um forte senso de identidade nacional. A Grande Barreira de Coral, Uluru e as praias de Sydney são alguns dos principais atrativos turísticos. 5. Brasil, 8.515.767 de quilômetros quadrados. O Brasil é o maior país da América do Sul e um dos mais biodiversos do mundo. Brasília é a capital, mas o Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais importantes. A economia brasileira é baseada na agricultura, indústria e serviços. A cultura brasileira é rica e diversificada, com influências indígenas, africanas e europeias. A Amazônia, o Rio de Janeiro e as cataratas do Iguaçu são alguns dos principais destinos turísticos. 4. Estados Unidos, 9.372.610 de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos são uma potência mundial com uma economia diversificada e uma cultura rica e multicultural. Washington D.C. é a capital, mas Nova York, Los Angeles e Chicago são importantes centros urbanos. A economia americana é baseada na indústria, tecnologia e serviços. A cultura americana é influenciada por diversas culturas, com destaque para a música, o cinema e o esporte. O Grand Canyon, a Estátua da Liberdade e a Times Square são alguns dos principais destinos turísticos. 3. China, 9.596.961 de quilômetros quadrados. A China é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma rica história e cultura. Pequim é a capital, mas Xangai e Hong Kong são importantes centros econômicos e culturais. A economia chinesa é a segunda maior do mundo, baseada na manufatura, exportação e tecnologia. A cultura chinesa é milenar, com tradições confucionistas, budistas e taoístas. A Grande Muralha, a Cidade Proibida e a Praça da Paz Celestial são alguns dos principais destinos turísticos. 2. Canadá, 9.984.670 de quilômetros quadrados. O Canadá é um país multicultural com uma natureza exuberante. Ottawa é a capital, mas Toronto e Montreal são importantes centros urbanos. A economia canadense é diversificada, com destaque para os setores de serviços, recursos naturais e manufatura. A cultura canadense é marcada pela multiculturalidade, com influências de diversas partes do mundo. As Montanhas Rochosas, as Cataratas do Niágara e a cidade de Quebec são alguns dos principais destinos turísticos. 1. Rússia, 17.098.246 de quilômetros quadrados. A Rússia é a maior nação do mundo, com uma vasta extensão territorial que abrange 2 continentes. Moscou é a capital, um centro político, cultural e econômico. A economia russa é baseada em recursos naturais, como petróleo e gás. A cultura russa é rica em tradições, com destaque